todos, mais um dia, mais um estudo. Eu, no dia de hoje, quero falar um pouco sobre, sobre dúvidas e sobre, já começando aqui, sobre o que Sananda, o que o Espírito de Jesus, né? O que Jesus veio trazer há 2000 anos atrás. Muitos dirão, ele veio trazer a boa nova, né? As boas novas. Mas será que as pessoas sabem dizer verdadeiramente que boas novas, quais boas novas teriam sido essas? A boa nova que Cristo veio pregar para o seu povo, para a terra, há 2000 anos atrás, dizia respeito ao fato da grande descoberta que a sua iluminação no deserto lhe trouxe, de que a redenção do sofrimento daquele povo pobre, miserável, violento, primitivo e tal, estava ao alcance deles mesmos. De que maneira isso se dava? Isso se daria pela desintoxicação. Eu nunca sei falar. Ai, gente, vocês entenderam. Desintoxicar a mente e o coração, purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos de atração e repulsão. Impulsos esses que nos são dados, que são gerados desde o momento ali da própria criação em si. Seres humanos, animais, mesmo plantas, insetos, né? Nós já nascemos com esse impulso, porque é esse impulso que nos assegura a nossa individualidade, o ego, o guardião da centelha. Com que alegria Jesus exultava, com que alegria eu diria ao meu povo, com que alegria eu os curaria, mas também compartilharia todo o conhecimento que me foi dado no deserto, de que o reino de Deus estava dentro deles. Com que alegria eu os capacitaria por meio das minhas palavras a se curarem, mas não só a se curarem, como a prosperarem, a amenizarem ao máximo. E muitos, de fato, amenizarem de máximo a pobreza, e muitos, de fato, viriam, se seguissem, ele diz, as minhas instruções e os meus ensinamentos. Muitos, inclusive, poderiam experimentar naquela existência verdadeira abundância material e não somente espiritual, sobretudo, porque a abundância e a prosperidade, ela nasce antes na nossa mente, ela é antes proveniente do nosso espírito, salvo dizer aquelas raras exceções, que não são tão raras assim, que a gente conhece na Terra, de espíritos que estão, que no equívoco acreditam que a sua riqueza, a sua herança é uma bênção de Deus e é antes uma oportunidade de quitação de débitos passados do que uma bênção, né? É uma bênção para quem sabe usar, é uma bênção para quem comunga dessa prosperidade com Deus e a partilha com os seus irmãos, sejam eles de consanguíneos ou não, né? Falando aqui da sociedade de maneira mais abrangente.
Mas se nós desfrutamos dessa prosperidade de maneira egóica, ela se configura numa maldição, porque assim que os últimos laços se desatarem entre o nosso espírito e o nosso corpo e a gente se vê no plano astral, a gente se perceberá sendo tragados imediatamente para a dimensão a qual sintonizamos. Dimensão de espíritos egoístas, dimensão onde a única coisa que impera é o ódio e a pura maldade, farinha pouca, o meu quinhão primeiro, espíritos que não se preocuparão, assim como eu também não me preocupei em vida, com o bem-estar alheio, tirarão proveito da minha ignorância, tirarão proveito da minha ingenuidade recente, porque a gente desencarna, muitos ainda se veem atordoados, ainda sem o entendimento do que está acontecendo, de onde estamos e alguns até de quem são. Acontece também isso, essa perturbação, o que está acontecendo? Muitos, inclusive inconscientes do seu desencarne. Aí outros, afinados com eles de maneira perniciosa, olham para eles e pensam: vou ajudar este infeliz? Não, vou tirar proveito da ignorância desse imbecil. Porque no plano astral inferior, onde as afinidades são perniciosas e nefandas, é assim que funciona. O ignorante é visto como um boçal, como um macaco, para baixo de um verme. Para que eu irei dispor de tempo, de ternura, sendo que eu olho e imediatamente o que eu penso, o que eu vejo, não é um irmão atordoado, mas é uma oportunidade de escravizar, uma oportunidade de humilhar, uma oportunidade de tirar proveito. Ora, Deus não permite a injustiça. Sintonizou você com aqueles que fizeram o que você fez com outros. Então, não, nem sempre dinheiro é uma bênção. Dependendo da maneira como você o usa, dependendo da forma como você age, dependendo da maneira com qual você vibra e emana, é antes uma maldição do que uma bênção. Estou dizendo aqui de maneira religiosa. Seja como for, é sempre uma prova. É sempre uma maneira de você provar que você aprendeu alguma coisa nessa existência e em outras. Mas Jesus então soube a verdade da existência. Foi-lhe dado conhecimento maior, superior, acima, muito além do que qualquer homem na Terra e ainda hoje já houvera experimentado. Isso naturalmente se deu porque o padrão de consciência de Jesus era e ainda é infinitamente superior a todos nós. Então, a gente se ilumina à medida daquilo que a gente conhece. Mas quanto mais experiente é o espírito, quanto mais eu sei, quanto mais eu amo, mais me é dado. Né? A gente sabe até onde a gente suporta. E Jesus foi e ainda é o espírito mais evoluído que pisou nessa terra, encarnou nessa terra. Né? Mas não é o espírito mais evoluído do universo e nem o único. E como ele mesmo já pregou infinitas vezes por meio de médiuns, e aquele tempo, o que eu faço, vós podeis fazer e mais. Com que alegria eu contaria as boas novas de que a redenção do sofrimento estava ao alcance de cada um. Ansiava por libertá-los
do medo, do pânico, do terror, daquela ideia de um falso Deus vingativo. Isso nunca existiu. De que modo? De que modo aquele que é puro amor poderia ser ao mesmo tempo vingança? De que modo? De que maneira essa ideia, no mínimo absurda, poderia ser idealizada, ser adotada como verdade? Não poderia. Jesus iluminou-se. Foi dado a ele um conhecimento abundante, soberbo, superlativo, e o que ele pensou de imediato foi: eu vou levar isso ao meu povo, libertarei o meu povo. O meu povo gozará de profunda abundância e júbilo, como eu. Mas de que maneira? De que maneira a redenção do sofrimento estava ao alcance daquelas pessoas? Vamos passar brevemente sobre esse assunto. Foi dado ao mestre o entendimento de que a fonte suprema, e aqui nós vamos dizer exatamente como está nas cartas, para auxiliá-los, porque auxiliá-los no entendimento de quem assiste esse vídeo, porque tudo o que o mestre disse nessas cartas são códigos de acesso, de entendimento. Eu posso dizer Deus, eu posso dizer universal, eu posso dizer o nome que eu quiser dar, pai, mãe, vida. Mas como eu estou falando sobre esse momento, eu quero usar o termo que ele usou no livro, porque eu acredito que vai ser útil, porque nós já falamos, estamos falando a todo tempo, que as palavras são códigos de acesso. O poder criativo divino, o poder criativo universal, o poder da consciência divina, o poder da consciência universal. O poder da consciência divina ou o poder criativo divino atua por meio da nossa mente. Por que isso acontece? Porque tudo o que há é pura mente. Tudo o que há é mente. A fonte é mente, é puro mental. Ela idealiza a criatura e ao constituir a criatura, ela se faz na criatura, se faz no corpo, no ar, nas águas, nas paredes, nos átomos, nas partículas subatômicas, nas células. Ela criou a ideia das células, ela idealizou as células do corpo físico, como também ela é a própria manifestação dessas células. Ela criou este corpo físico e também se manifesta e está nesse corpo físico. Ela criou o meu espírito e ao mesmo tempo está impregnada, ao mesmo tempo está no meu espírito. Então ela cria a criatura e se mostra e se apresenta e age e existe por meio do ser. O poder criativo, vamos entender assim. O que é o poder? O que é o criativo? O que é o poder criativo? Vocês precisam realizar essas reflexões para que vocês sejam supridos por tesouros verdadeiros, para que vocês sejam supridos e alimentados em verdade. Tudo são códigos de acesso. E se vocês não entendem esse código, vocês têm um entendimento mundano, vocês têm um alcance terreno. E quando nós falamos de vida, quando nós falamos de energia, quando nós falamos da fonte, nós falamos de algo que transcende a tudo isso.
Então nós podemos entender poder como poder, ou nós podemos entender poder como o poder. Mas o que viria a ser o poder? Questionem-se. Então, foi mostrado que aquele poder criativo divino, era o próprio Criador de tudo aquilo que existe, do qual todas as criaturas recebem o seu ser, o seu existir, o seu movimento, a sua atividade, os seus desígnios e os seus propósitos. Nada está separado disso. Nem os maus, nem os equivocados. Nada pode distanciar-se da realidade divina, porque a realidade divina é tudo o que há. Porém, a mente humana pode estabelecer influência, pode alterar os padrões vibratórios desse mental, dessa mente. Porque tudo é mente. A gente precisa sempre lembrar de que Deus é a mente divina em ação. Deus é a mente em ação, e Deus é a inteligência manifestada. A inteligência manifestada é a mente em ação, a mente em ação é a inteligência manifestada. Mas Deus segue sendo Deus. Não vamos limitá-lo, entende? Não vamos confundir o entendimento. Quando a gente recebe esse tipo de conhecimento, a gente reconhece a nossa ignorância e pede entendimentos mais profundos. É isso que eu quero que vocês façam. Peçam um entendimento mais profundo. Então, tudo o que havia era mente. Por que era fácil para os sacerdotes judeus e todos os seus discípulos judeus conceberem a ideia de um Deus humano, conceberem a ideia, criarem uma imagem mental de um ser individual e que tinha todos os atributos positivos e negativos do homem? Porque eles não conseguiam dissociar-se porque eles não conseguiam alcançar a ideia de uma mente operando tudo. Eles não podiam alcançar a ideia de uma inteligência operando tudo. Mas eu questiono, o que é a inteligência? Vocês precisam se questionar sinceramente a esse respeito. Porque enquanto vocês não alcançarem alguns entendimentos, será difícil para vocês alcançarem outros entendimentos. Vocês conseguem compreender isso que eu quero dizer aqui? Então, os sacerdotes não conseguiam conceber a inteligência atuando através de tudo. A mente. A mente. Mas o que é a mente? A inteligência manifestada. Mas o que é a inteligência? É a mente. Então, para eles era difícil conceber isto. Então, eles entendiam que Deus era um homem, um ser, em algum lugar que vigiava tudo e, através dos sacerdotes judeus, tinha autoridade para punir, ou não diretamente através deles, mas através das pragas, através das inundações, através da escravidão, através da fome, da doença, da miséria. Deus se manifestava ali. Olha, Deus te mandou. Aquele ser, aquele homem, eles pensavam, ainda que inconsciente, aquele homem mandou a praga para você. Então eles atuavam a partir do terror. Mas é claro que essas ideias equivocadas deles misturavam-se o tempo inteiro e a todo momento com as imperfeições morais dos espíritos deles também. Isso confundia-se também com a sede individual e particular que cada um nutria e experimentava de dominar, de ser famoso, de ter fama. Então eu vou ao templo, não vou rezar comedidamente, não. Eu vou falar termos difíceis, eu vou orar a plenos pulmões, cantarei louvores a Deus na praça, porque eu não estou orando para Deus. Afinal,
Quem é Deus, né? Então eles acreditavam, mas também não acreditavam. A verdade era essa. E confundia Deus com eles mesmos. Eles confundiam Deus com eles mesmos. Na infância da humanidade, o homem ainda confunde o Criador com a criatura. Isso é natural, isso acontece, isso tem a ver com a limitação de cada indivíduo. Só que nós temos que admitir, ou pelo menos reconhecer, ou pelo menos sermos provocados, aceitar a provocação de que existe um entendimento mais profundo sobre tudo. Porque se a gente acreditar que tudo que existe é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto através do olfato, através do paladar, através do tato, se eu aceito que isso é tudo que há, essa é a realidade que se configurará para mim. E também porque a minha inteligência, o meu ser, eu extraio da mente divina. E esse poder atua através da minha mente. Compreenderam isso? Então, porque você crê que isso é assim? Porque você crê que tudo que há é o que você vê, o que você sente, o que você percebe com os sentidos físicos, essa se tornará a sua realidade. E isso também se configura porque você extraiu o seu ser da mente divina. Você extraiu o seu ser do poder criativo. Então logo você cria. Você também é um fragmento do poder criativo em ação. Ou melhor dizendo, o poder criativo em ação também atua através de você. E você também é uma parcela diminuta desse poder criativo manifestado. Diminuta no sentido da ignorância, mas à medida que a gente vai expandindo, a gente vai tomando consciência desse poder. Afinal, o que é um fragmento do infinito? Um infinitinho é infinito, por assim dizer, também. Mas é aquilo, né? A gente vem da fonte, a gente é extraído através da fonte, só que a gente não é a fonte, mas ao mesmo tempo ela está em nós. Mas a criatura é a criatura, o criador é o criador, mas nós e a fonte somos um só, mas a fonte segue sendo a fonte e você segue sendo você. É importante a gente buscar alcançar isso para a gente não cair em ideações equivocadas de querer tomar a frente do Pai, ou de algum dia na insanidade das nossas mentes e da nossa infantilidade espiritual, se crer capaz de tomar o lugar da fonte, como muitos espíritos encarnados e desencarnados estão fazendo e fizeram lá atrás e estão até hoje no mais profundo do abismo, ou estiveram por muitos milênios, né, tentando aí superar a fonte, conquistando mundos e adquirindo karmas e débitos que levarão bilhões e bilhões de anos, muitas das vezes, para se quitar. Então isso é muito sério. Então Deus está em nós e ele se manifesta na gente e através da gente, mas a gente é a gente e ele é ele. Mas nós e ele somos um só. Entende isso? Eu não sou o Pai, mas eu e ele somos um só. Mas quando nos fundimos, os pensamentos dele se tornam os meus. E as minhas ações se tornam a manifestação pura e perfeita das ações dele. É uma coisa que dá um zararã, mas é possível alcançar um entendimento se a gente se esforça para compreender com o coração. O que acontece é que muitos de nós caímos no equívoco de tentar alcançar, não é nem equívoco, tem a ver também com os nossos condicionamentos mentais. Então tá tudo certo, mas isso a gente, graças a Deus, a gente pode se depurar. Então não tem que se sentir raiva, não tem que ficar bravo, porque às vezes não entende, porque a gente quer entender, né? Mas a gente quer entender aqui, e a gente não entende isso aqui, porque isso aqui é limitado. E aí pifa, e aí vem a ira, vem o ódio, e aí que você não vai entender mesmo. Então dá uma baixadinha no ego, dá uma seguradinha na mente rígida e vamos nos permitir fluir com as águas do quê? Da fonte universal que habita em cada um de nós. Então, de que maneira a redenção do sofrimento estava ao alcance da criatura? Quando a criatura compreende
que tudo o que há é puramente e que o pensamento impregnado com intenções, sejam elas as emoções e os pensamentos, ela manifesta, ela afeta a realidade divina, veja, né? A realidade da mentalidade ali, desse divino, a gente pode entender assim também, quando a pessoa entende que ela pode estabelecer influência na mente divina, que é tudo que há, e criar a sua realidade do jeito que ela quer, e aí, do jeito que ela quer, sim, mesmo que essa realidade que você queira, mesmo que você não tenha consciência disso, a escassez, é você que está criando, né? Então, você a está criando por ignorância, tudo bem, mas é uma afinidade que você alcançou, é uma afinidade que você estabeleceu. Então, é mérito seu, né? É mérito seu. Seja isso bom ou ruim, isso é uma coisa sua, uma conquista sua. Então, quando você toma consciência que tudo é mente e que, portanto, para eu criar basta o exercício da imaginação, a gente cria tão somente através daquilo que a gente imagina, ou seja, eu imaginei, eu criei, seja um relacionamento mais fraterno com quem quer que seja uma realidade mais próspera, né, e aí, né, do ponto de vista material, ou seja uma realidade próspera do ponto de vista espiritual, que é a única coisa que importa no fim de tudo, seja um entendimento mais profundo, a gente cria através do que a gente imagina. Daí esses ensinamentos, né, finge até que se torne real, né, queira, né, almeje será possível e você conquistará, almeje porque já é seu. É verdade, porque já é seu. Porque no plano invisível, no plano das emanações mais sutis, a gente pensou, a gente já criou. Só que até isso se adquirir força o suficiente para se manifestar no plano físico, demanda um pouco de tempo, a depender do seu poder mental. Então, por exemplo, né, isso sem casos e casos, né? Mas, por exemplo, eu quero trazer aqui, eu quero aglomerar todas as partículas, os átomos, nananana, e aqui criar um hambúrguer. Eu posso fazer isso assim? Posso, porque a matéria fluídica está aqui. Isso aqui, né? Matéria fluídica está aqui. Se eu tiver um impulso mental fortíssimo, uma convicção poderosa, isso daqui é coisa mais ridícula, é isso aqui, né? Só que existem outras coisas que demandam um pouco mais de tempo, também pela complexidade daquilo que você quer criar e também pelo aquilo que você acredita, entende? Então, a gente diz, nossa, tô aqui, tô almejando, tô querendo, nananã, e não vai, né? E não vai. E aí, a gente vai chegar em muitos lugares hoje, né? Isso acontece também, só que é isso. Deus cria tão somente pela sua vontade. Ele não duvida que ele pode criar. Ele não a dúvida nem passa. Eu acho que ele não sabe nem o que é isso. Sabe? Ele tão somente anseia e ele tão somente cria. E a gente tão somente anseia e tão somente a gente cria. É como se Deus fosse o sol e nós, a chama que a gente tem, fosse a chama de uma vela. Entende isso? Então, e a mesma coisa, a nossa inteligência. É claro que existem espíritos como inteligência. Nossa, a gente não tem nem ideia de que inteligência que é aquela. Só que ainda assim, perante, né, colocar a pessoa e Deus, o que é a inteligência que esse espírito tem? Coisa nenhuma, né? Então, a gente tem que ter essas percepções, esses entendimentos. Então, como que aquela humanidade lá atrás e ainda hoje veio criando e vem criando uma realidade de tragédia? Porque um país que está em guerra daquele jeito está vivendo em desgraça. É pura desgraça, né? Os dois, no caso, e todos os outros países que estão se envolvendo com essa situação a troco de coisa nenhuma, entendeu? Porque a verdade é essa, é a troco de coisa nenhuma. Então, muitas coisas os judeus vieram fazendo. Eles achavam que era bonito ser vaidoso, eles achavam que tratar as pessoas com arrogância era bom. De que maneira? Você tá assim?
Você não tem perna, você não tem olho, você é infeliz porque Deus quis ser o pecador. Você nasceu pobre porque você é um pecador. Você nunca poderá sair dessa sua condição. Olha isso. Primeiro que isso é uma mentira, mas ditas muitas vezes se torna verdade. Olha a perversidade da mentalidade que agia através e na mente daqueles sacerdotes, de muitos daqueles sacerdotes, a maioria. E aquele povo acreditava nisso, né? Então, de que maneira eu posso romper com isso? Para que também que eu vou querer romper com isso? Muitos pensavam. Para que eu também eu vou ansiar romper com essa realidade miserável, sendo que eu estou condenado, sendo que eu nasci condenado? E Jesus não entendia isso. Ele falava, gente, mas se esse povo já nasceu pecador, então para que se exige essa coisa? Já não são pecadores? Não faz sentido. Se eles já são pecadores e não vai resolver, para que eles têm que fazer essas regras, cumprir essa quantidade de norma que não serve para coisa nenhuma, que são rígidas, que são cruéis? Jesus pensava, se um Deus desse existe, ele é um ser ilógico e ele é extremamente cruel. Se um Deus desse existe, mal nesse tanto, a humanidade está condenada à miséria eterna. E ele tinha razão. Porque ele descobriu que essa mente que operava em tudo e em todos, através de tudo e em todos, para todos, para gerar conforto, alegria, felicidade, ele descobriu que essa inteligência atuava simultaneamente, ativamente, inseparadamente em tudo e em todos, e através de todas as coisas. As células são as entidades diminutas que atuam no nosso corpo, gerando vida, gerando movimento, atividade, com desígnios e propósitos próprios. Só que as células também são uma criação. Então a fonte também está atuando através delas. E através daquilo que a gerou. E através daquilo que a gerou. Vocês estão conseguindo compreender? Que não tem um fim. Sempre foi e sempre será a inteligência criativa divina atuando em tudo e através de tudo. Então Jesus percebeu isso. Ele percebeu que se a humanidade se esforçasse, conseguisse compreender que tudo que existe é a mente, porque eu extraí a minha consciência do poder criativo, logo eu também sou poder criativo em ação e tudo que eu pensar eu estou criando. Só que tudo o que vibra, tudo o que existe é natural de uma fonte original. Existe aquilo que vibra e que é natural de uma fonte de amor. E existe aquilo que vibra e que é natural de uma fonte de ódio, de uma fonte virulenta, de uma fonte cancerígena, de uma fonte equivocada, de falsas crenças e sistemas de crenças, uma fonte que estabelece sistemas pétreos de existir e de pensar, ou seja, portanto escravizantes, que se você se permite ser alimentado por essas fontes, você já se condenou. Mas, como a mente é maleável, como a mente não é rígida, como a mente pode fluir e pode sair de onde está e adquirir um outro estágio, como isso é uma realidade incontestável da existência, a criatura, se começasse a vibrar em outro nível, se começasse a vislumbrar outras formas de existir, ainda que dentro da religião, mas não precisa de tanta rigidez, não, quero ser judeu, quero ser fulano, tudo bem. Mas se a criatura começasse a vislumbrar que existisse, que primeiro, que eles estavam em desgraça, era necessário admitir isso, perceber. Porque se você não percebe que você está vivendo uma vida infeliz, para que você vai almejar uma vida feliz, sendo que nem consciente da infelicidade você é? Não tem como. Não tem como. Como eu vou vislumbrar ser um anjo se eu nem sei que isso existe? Como que o anjo vai vislumbrar a evolução de um arcanjo se ele nem sabe que isso existe? Como que eu vou vislumbrar, construir o mundo se eu nem sei se isso é possível, se isso existe? Então a evolução da criatura está condicionada àquilo que ela percebe. Sempre foi assim. E sempre será assim. Quanto mais você alcança,
quanto mais você enxerga, mais você pode. Quanto menos você enxerga, menos você pode. Se o que você percebe é o físico, se o que você percebe como real, como felicidade, são hábitos e condutas de vida de baixa moral e efêmeros e que só vão te trazer doença e sofrimento a você e aos outros, eis a realidade que se estabelecerá. E era aquilo que acontecia com aquele povo. E ainda hoje isso é muito flagrante. Como eles poderiam aspirar formas de vida melhores, mais leves, mais suaves, se eles nem sabiam que aquilo era real, sendo que eles acreditavam fortemente que a fonte era a rigidez, que Deus era um homem barbudo que operava tudo de cima e mandava doença, pum, morte, pum, sem olho, sem braço, sabe? Cortem-lhe as cabeças! Eles achavam isso. E ainda hoje muitos pensam, sabe? Realmente, acho que a ideia da fonte que se fazia, do poder criativo, era a Dama Vermelha da Alice nos Países Maravilhas. Cortem-lhe as cabeças! E aí vinha doença, vinha morte, pobreza, miséria, aquela coisa toda. Eles não aspiravam coisas maiores e melhores porque eles não é nem questão de acreditar, eles nem sabiam que aquilo existia. Era uma informação que nem havia chegado. Mas quando a informação chegou, houve dúvida, houve resistência. Isso é normal, isso acontece. A mente ela é maleável, a mente é fluida e é plástica, como a própria existência, como tudo. Né? Às vezes só apresenta um aspecto mais enrijecido, mas se você olhar atentamente com os olhos do seu espírito, você verá que aquilo ali mexe, que aquilo ali tá muito denso, né? Que não se diz duro, tá muito adensado, mas se eu mudar o padrão vibratório daquele objeto, daquela coisa ou daquela realidade, só jogando um impulso mental de leveza, eu já terei efetuado uma mudança aqui, ainda que essa mudança não seja observada por muitos, entende? O que eu tô querendo dizer? Poxa, vivo numa família onde todo mundo é zururu, né? As pessoas se odeiam, é fofocaiada pra cá, é maledicência pra lá, é a tia falando mal do primo, é o primo mandando a tia pra aquele lugar, ninguém se gosta, ninguém se ama, aquela palhaçada toda. Tá bom. E aí eu estou buscando evolução. O fato de eu estar buscando a evolução ativamente, não de maneira poética, né, mas de maneira ativa, só o fato disso ser uma realidade, só o fato de eu estar exercitando nutrir pensamentos mais cândidos, mais elevados, já estabeleceu desde antes uma mudança no meu padrão. Mesmo que eu ainda seja um espírito imperfeito, mesmo que eu ainda seja um espírito equivocado em muitas coisas, mas só a intenção de uma mudança já movimenta a mudança. Conseguem entender isso? Isso é Deus. Isso é o poder criativo agindo. Porque antes de você criar, você intenciona. Você imaginou que você quer ser um espírito melhor? Isso já está em processo. É só você persistir e você será. Ponto. Essa é uma realidade, mas é necessário trabalho, porque essa realidade se configurou no invisível, mas até ela se configurar aqui demanda um pouquinho mais de tempo, porque as partículas estão se adensando para tomar forma na sua realidade, para tomar forma na sua consciência. É consciência dentro de consciência dentro de consciência, influenciando, estabelecendo influência nas outras consciências. É assim que é. Entendeu? É assim que funciona. E Jesus teve acesso a isso, queria falar disso, falou disso,
E as pessoas não compreenderam. Mas é aquilo. O G abre as cartas, vou repetir aqui, gente, isso várias vezes, dizendo: para vocês terem acesso ao conhecimento que eu estou trazendo aqui, vocês precisam compreender e precisam aceitar, vocês precisam aceitar que o que eu trouxe há 2000 anos atrás, muito do que eu trouxe, a humanidade não tinha preparo para receber. As pessoas não estavam preparadas para saber aquilo. Mas eu vim, porque o trabalho era maior. Porque ele veio naquele tempo para o que está acontecendo agora poder acontecer. Para o enviado conseguir fazer o trabalho dele. Imagina se o G não tivesse vindo. Imagina! Então um avatar tá atacando a bola lá milênios antes, pro outro lá na frente, pum! Entendeu? O que é o tempo? Isso é uma realidade. E o avatar atual tá aqui trabalhando, já tá jogando a bola pro outro que já vai suceder. Sucedeu. E a verdade é que se a gente expande um pouquinho a nossa perspectiva, é que essa é uma realidade, gente. Uma realidade cósmica, total. Porque todos nós evoluiremos a ponto tal de algum dia sermos enviados em alguma realidade. Todos nós seremos grandes espíritos. Então o avatar Jesus jogou a bola pro avatar que veio, e vieram muitos, e pro que tá aqui agora, e esse tá jogando a bola pro que vem à frente. Só que não só pro que vem à frente, ou seja, para todos nós. Muitos vão ser deportados. E muitos que vão ser deportados, que aqui não vale um vintém, lá serão tidos como grandes avatares. Ele não jogou a bola para eles também? Então não existe essa linearidade, não existe essa rigidez. A mente é mente. A mente não é individual, a mente ela é o espaço, ela é tudo isso e muito mais. É algo que transcende. Então quando se fala de mediunidade, quando se fala de avatares, claro que a gente tem que tomar cuidado para não entrar num surto. Eu sou Jesus. Não existe isso. Jesus não está encarnado. Não encarna mais. Pelo menos não aqui. Talvez em um mundo onde as pessoas vibrem mais, talvez pode até ser. Mas aqui ele não encarna mais. Sair desse surto. Entendeu? Né? Então, assim, tem muitos espíritos encarnados nesse momento com grandes missões. Mas existe um dirigente que está à frente disso pela evolução deles ser acima, né? A lógica nos diz que o mestre deve possuir uma inteligência superior à massa. Porque não existe isso no plano, na vida, entendeu? Do cego conduzir o outro cego, né? Aliás, existe só aqui na Terra mesmo. Mas assim, no mundo real, no mundo primitivo e pré-existente, sobrevivente a tudo, isso não existe. Então, quem está conduzindo esse trabalho espiritual, né, eu digo em escala planetária, é um espírito preparado para fazê-lo. Mas existem muitos outros que conduzirão outros trabalhos em convergência, em atividade. Gente, isso é muito louco, isso é muito interessante. Vamos aprofundar mais ainda nas falas do G em relação à boa nova. A redenção do sofrimento está nas suas mãos. Você só precisa ter compreensão e autocontrole. Se eu compreendo que existe um impulso, os impulsos gêmeos de atração e repulsão, que existe esse domínio que quer a garantir a minha individualidade, eles não agem por mal, mas eles reagem aos anseios do espírito. E assim eles criam, entende? A gente cria através disso, né? E o poder criativo atua através da nossa mente. Porque tudo que há é mente. Vocês estão conseguindo assimilar isso, gente? Eu queria conseguir mastigar mais, mas não sei se eu vou conseguir. Então Jesus fala muito sobre a questão do trabalho, né? Foi apresentado as leis que regiam o cosmos, aquela coisa, a existência, a criação em si. Tudo bem. E o que o chamou a atenção foi a inteligência do trabalho, porque o trabalho é inerente à criação.
é inerente a esse poder criativo. Não existe o poder criativo sem trabalho. O poder criativo é a própria manifestação do trabalho, mas um trabalho regido por uma inteligência superior e transcendente a qualquer coisa que se possa idealizar. Entende? A gente vai avançando na escala evolutiva e nós vamos alcançando intentos, ideias, reflexões melhores, mais elaboradas sobre a criação e sobre a fonte. E a gente vai se aproximando mais da fonte. Só que aí a gente levanta a cabeça para cima e a gente vê um caminho infinito a percorrer. A gente fala, gente, eu nunca vou chegar nessa fonte. Eu nunca vou compreender essa fonte por completo. Nunca isso vai me ser dado. Não, mas você vai conhecer muito. Você vai comungar dela muito e cada vez mais. Mas nunca será o bastante e nunca será muito. Nunca será uau, será muito em referência a outros que conhecem pouco, será muito em referência àqueles que nada sabem ou sabem quase nada, mas em referente ao próprio Criador, não tem o que fazer, entendeu? A gente nunca vai se assemelhar ao Pai dessa forma como muitas pessoas equivocadamente pensam, mas ao atingir a comunhão plena com Ele, isso sim é possível, mas essa comunhão é aqui, ó, é aqui. Essa comunhão, Ele vai atuar através da nossa mente, na nossa vida, na nossa realidade, no nosso mundo. Então a inteligência do trabalho que Jesus percebeu no corpo, né, por meio das células, nas coisas materiais, por meio da aglutinação da matéria fluídica, dos átomos e as partículas atômicas e subatômicas e muito mais, essa inteligência o chamou a atenção. Ele percebeu que todas aquelas microentidades que atuavam no corpo e nas coisas, mas falando do corpo propriamente dito, ele percebeu que elas eram absolutamente iguais, nada as diferenciava. A única coisa que atribuía diferenciação entre elas era o objetivo comum do trabalho. Por exemplo, existem células que trabalham exatamente para a produção de cabelo. As células que produzem cabelo não vão produzir orelha. A célula que produz orelha não vai produzir o nariz e não realizará a manutenção desses. A célula que produz o cabelo realiza a manutenção do cabelo, a célula que produz a orelha realiza a manutenção da orelha e tudo mais. Então ele percebeu que tudo era igual, extremamente inteligente, trabalhando num espírito de profunda cooperação e harmonia, ou seja, um influenciava o outro, que influenciava um. O que acontecia no outro, entendeu? Um fluxo que atuava em todos eles. E eles agiam porque havia harmonia. Quando você está em conexão, em comunhão plena com o todo, você sente o que acontece lá do outro lado do Atlântico, você percebe aqui. Você é capaz de sentir, gente, de pressentir a morte de espíritos lá do outro lado. Isso existe, espíritos que você nem conhece. Mas se você tiver uma comunhão verdadeira, você é capaz, se você não tiver equilíbrio, sim, de ser plenamente abalado, e somos todos conscientes disso ou não, por algo de bom ou de ruim que aconteça do outro lado do Atlântico. E a recíproca é verdadeira. Entende? Então, ele percebeu essa coisa, essa característica, vamos melhorar esse português, essa característica dessa atividade altamente inteligência, desse poder criativo que atuava nas células e por meio das células, que construiu as células, né? Os desígnios e os propósitos, e através delas atuava em nós, gerando vida e a manutenção desse corpo e da nossa existência, portanto, no plano material. E aí eu estava lendo, né, eu estava refletindo também sobre as leis herméticas, né? A lei hermética de que
O que acontece em cima, acontece embaixo, aquela coisa toda. Perceba que para a fonte não existe um espírito que é melhor que o outro. Somos todos iguais, apesar de cada um ser único. A fonte não enxerga diferenciação. Ela enxerga espíritos, filhos amados, que são absolutamente iguais. E a única coisa que os diferencia é a qualidade, a característica, a meta, o objetivo do trabalho que cada um tem a realizar e que realiza. Só que não existe espírito que trabalha sozinho. Nem o G trabalhou sozinho. O G estava assessorado por uma comitiva que vocês não têm ideia, nem espiritualmente, principalmente, mas ele também teve do lado dele espíritos encarnados que não tinha condição de compreender, totalmente fora da compreensão de todo mundo, mas um ou outro alcançava mais ou menos. E portanto, bastava. Então, é interessante porque quando a gente, o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Perceber isso, essa realidade sobre as células do nosso corpo e sobre essa atividade altamente inteligente e que é transcendente e absolutamente superior à nossa própria inteligência humana aqui, né? A gente supera totalmente os nossos esforços humanos de chegar perto de algum dia trabalhar nesse ritmo, né? Já nos denota, já nos traz a compreensão dessa igualdade. Não existe diferença. A diferença é no trabalho que a gente realiza, entende? Existem espíritos que trabalham com leis. Existem espíritos que trabalham com medicina. Existem espíritos que trabalham com a voz. Existem espíritos que trabalham com a música. Existem espíritos que trabalham com a escuta. Existem espíritos que trabalham com a saúde. É isso só o que diferencia, o tipo de trabalho. Só que para que a saúde possa fluir, deve haver ritmo, música, deve haver fluidez, deve haver lei e ordem. Está entendendo? E um está no outro e no outro está no um. A manutenção desses sistemas que aparentam uma ligeira diferenciação é mais perceptível, ou seja, de uma mente que pode olhar para isso de maneira despreparada, do que real. Porque não existe diferença. Mas é claro, se eu estou com um problema de medicina, eu vou procurar um médico, não vou procurar um padeiro. Mas se eu sinto fome, eu acho que o padeiro vai me servir muito mais do que um músico. Mas no fim e no íntimo são todos iguais, trabalhando em harmonia para a manutenção da sociedade, da alegria, da saúde, da vida. E, gente, mais à frente no quê? No nosso conforto. Então, para que eu vou me sentir inferior? O que me inferioriza, né, frente a um outro espírito? Né? Inferioridade no sentido de que existem espíritos que sabem mais que outros, isso sim, mas não no sentido de ser melhor. Compreende isso? Mas eu falei para vocês que eu queria falar um pouco sobre a questão das dúvidas e eu falarei. Jesus, então, ele recebeu esse conhecimento, estava profundamente excitado e levado e desejoso de ir logo, voltar para a cidadelas, para Jerusalém e começar a sua pregação, começar a curar e ensinar que todo mundo pode sair dessa situação. Gente, vamos reagir, tá tudo dentro de você. Ele queria dar esse conhecimento, essa passagem é linda. É lindo você ver que ele recebeu um conhecimento superior a tudo. E diferente de muitos de nós que diria, nossa, eu vou guardar para mim, que eu vou ser o homem mais poderoso da Terra. O primeiro pensamento dele é que, meu Deus, finalmente eu vou poder ser útil àqueles a quem eu sempre tanto amei. Aqueles a quem sempre aqueles que sempre me despertaram um profundo sentimento de piedade. Olha a diferença de um espírito, olha a diferença da consciência que rege, olha a diferença do poder criativo atuando em cada um de nós. Que tipo de poder de criação atua em você? Sabe? Qual é a natureza da sua inteligência? Porque a inteligência ela é algo individual e ela é algo que constitui a conduta moral de cada ser. Que tipo de inteligência te rege?
A inteligência estabelece a sua consciência, a consciência de si mesmo. Mas se a sua inteligência é só material, ela já é, portanto, uma inteligência limitada e vai te dar ideias bem irreais, né? E ainda que a sua inteligência seja espiritual, a Terra não é padrão de coisa nenhuma. Elevação na Terra é uma coisa perigosa. Falar, fulano é um espírito evolvido, fulano tem um coração bom. Na Terra, isso é perigosíssimo. Toma cuidado com isso. É claro que existem boas pessoas e tal. Só que um verdadeiro espírito com um coração bom, um verdadeiro espírito bondoso, gente, não tem nada a ver com o que a gente idealiza aqui. Entendeu? É pra cima, só que existe um caminho. Pra gente chegar lá, a gente tem que passar por aqui. Então Jesus, ele esteve lá, tava exultante, ia voltar, tava voltando para Cidadelas, todo magro, parecendo um defunto vivo, barbudo, parecendo pra lá de um mendigo, uma coisa pavorosa, terrível, né? E ele refletiu sobre muitas coisas. Deus mandou um mensageiro para alimentá-lo, porque ele estava 6 semanas sem comer, para alimentá-lo e conversar com ele. E como Jesus estava, ainda naquelas emanações da fonte, né, ele nunca se distanciou disso, ele estava, eu vou fazer esse trabalho, vai ser lindo, todo mundo vai ser bom, vai ser curar, vai ser incrível, tal. E aí... Gente, essa parte é muito engraçada. Olha que engraçado. Eu ri porque eu fiquei com um dozinho. Meu Deus. Dá vontade de lá, pelo amor de Deus. Mas ele tinha um trabalho a fazer, né? E ele lá, e aí o mensageiro, e ele falou assim, eu vou poder tirar todo mundo, vou salvar todo mundo, a vida de todo mundo vai melhorar. Já, gente, 2 anos. Com isso que eu vou falar pra todo mundo, 2 anos estourandinho, né? A gente já vai ver aqui um mundo celestial. Ele não colocou assim, eu tô brincando. Todo mundo levar essa vibração, gente, celestial aqui na Terra, 2 anos no máximo. E aí o mensageiro falou, isso pode não ser tão simples, né? Isso pode não ser tão simples, não. O mensageiro disse, isso ainda levará milênios, né? E Jesus se ofendeu, ele ia repreender, falou, achou que o espírito estava não tendo fé, estava querendo dizer como que ia ser a missão dele, ele ficou fulo com aquilo lá. Então aquilo, ele estava aqui, né, na vibração. Aí ele ficou com fúria, voltou para os impulsos gêmeos de atração e rejeição. Ele voltou para esse desígnio, para esse domínio. Então ele repeliu fortemente aquilo. E aí ele ficou pensando um pouco nisso, depois foi andando, aí depois ele deixou para lá, depois voltou a pensar, e aí ele começou a ficar com dúvidas. Sabe? Ele falou, gente, será mesmo? Será mesmo que é tudo isso? Será que eu tenho que fazer isso? Porque, poxa, é ruim que as pessoas estão sofrendo. É ruim, mas também se eles não sofrerem, eles não vão querer sair dessa situação. Aí eu tô querendo tomar a frente de Deus, né? Jesus refletindo com ele, sendo que às vezes eles têm que passar isso mesmo, não cabe a mim. E aí, ou seja, ele começou a colocar um monte de dúvida, sendo que foi dito claramente o que ele tinha que fazer, qual era a missão, como que as coisas funcionavam. Sabe? E ele começou a supor dúvida sobre o trabalho, sobre a missão e sobre a criação, sobre a existência, sendo que ele tinha sido profundamente esclarecido. E aí ele teve uma ideia profundamente equivocada. Ele falou, bom, já que essas dúvidas estão surgindo, nem sei se isso aconteceu, né? Também tá, 6 semanas no deserto, sem comida, sem banho, sem ninguém, não posso estar variando. Aí ele pensa, vou subir nesse precipício, vou me atirar, e se isso for real, eu vou ser resgatado, vai vir tudo de novo, e aí eu vou saber que é real, e aí a dúvida vai sumir. Quando ele estava prestes, gente, a se jogar, veio forte para ele, né? Forte. Você está com dúvida? Então você não acredita. Você está querendo provar que o que você viveu foi real. E aí ele falou, gente, realmente eu estou tentando provar porque eu estou com dúvida. Só que se eu estou com dúvida, eu vou morrer. Porque se existe dúvida, o poder criativo, ele
encontra dificuldade para se articular a partir da natureza da fonte. O poder criativo, ele vai criar sempre, independente de qualquer coisa. Só que você tem que entender uma coisa. A natureza da fonte, para ela se manifestar na sua vida, não pode haver dúvida. Porque ela respeita. Ela entende que a dúvida é uma recusa. Porque se eu tô com dúvida, não sei se eu devo aceitar isso. 1 mais 1 é 2. Não é assim? Então a fonte respeita. Você tá com dúvida? Não vou ficar aqui. Você tá com dúvida? Por que eu vou pressionar uma pessoa que tá com dúvida? Você tem que se decidir. Depois eu ajo. Decide, depois eu ajo. Jesus não. Deus não é impositivo. A fonte não viola os direitos de ninguém. E ela não obriga a ser aceita por ninguém. Então Jesus refletiu, cara, realmente eu tô manifestando dúvida. Se eu pular com dúvida, eu vou... Nossa Senhora, olha, de 10%, 11,5% de chance de eu ficar estatelado no chão, morto mesmo, ou pelo menos tortinho. Então, ele parou e falou, cara, desculpa, né? Ele pediu perdão à fonte, ele falou, me perdoa pela minha fraqueza, me perdoa, não era isso que eu queria, né? Peço perdão pela minha fraqueza. E aí ele retoma o pensamento de que, tudo que eu tiver dúvida, toda dificuldade que eu tiver, eu não preciso me lançar para as dúvidas e recusar tudo. Eu não vou me atirar aqui, vou fazer alguma loucura para provar que estou certo, ou para provar que aquilo é real. Basta eu elevar o meu pensamento à criação de todas as coisas e pedir a melhor solução para aquele problema. Eu não preciso ter uma conduta temerária. Olha isso, Jesus duvidou, mas ele rapidamente se corrigiu. Jesus duvidou da fonte de si e de tudo que ele houvera recebido. E quantos de nós, irmãos e irmãs, amigos e amigas, não vem tendo uma conduta absolutamente temerária e perigosa ao recebermos uma informação, ao recebermos um conhecimento profundo, de profundo amor, e a atuar com dúvidas? Quantos de nós não estamos criando uma rotina, uma conduta e um padrão de existência desequilibrado e doente por excessos de dúvida? Porque nós somos o poder criativo em ação. E a gente cria independente. A gente está com dúvida, a gente já está gerando dúvida e desequilíbrio, gente. Não estou dizendo que tem que aceitar tudo loucamente, não é isso. Mas uma coisa é refletir. É uma dúvida saudável. Será que é isso? Refletirei. Outra coisa é ficar num ciclo doente. Ai, será? Será? Ai, não. Mas será que será? Não, será que? Ai, meu Deus. Tem uma série que eu amo, eu quero muito falar dela algum dia, que chama The Good Place. Que tem o Chiri, não sei se é assim o nome, personagem negro, que ele é um filósofo que estuda ética. E ele desperdiçou a vida dele inteira em dúvidas aflitivas, e enlouqueceu todo mundo em volta dele. A série é uma série de comédia muito boa. Mas ele ficava louco e enlouquecia todo mundo em volta. Quando você tem dúvida, é isso que você faz. Vamos. Ai, não, mas será? E quanto tempo você não despeja naquilo, sendo que já chegou a resposta? Ai, mas será que é essa a resposta? Mas será que é? Ai, será que foi Deus? Mas às vezes é o diabo se passando por Deus. Realmente, gente, às vezes é o diabo se passando por Deus. Mas, gente, a gente tem que ter um mínimo de lucidez. E mesmo que não tenha, reconhece que não tem. Deus não tem um mínimo de lucidez, mas quero ter. E se orienta através disso. Entende? Então, nesse fragmento desse texto, gente, isso é tão profundo. Eu quero mesmo que vocês alcancem a profundidade sobre as dúvidas. As dúvidas corroem tudo que a gente acredita. As dúvidas, esse tipo de dúvida altamente perniciosa, nos lança à morte. A morte do nosso espírito e a morte da nossa consciência, porque a gente já não sabe nem mais quem a gente é. Existe um não saber quem se é dentro de um viés de existência, né? Tô me descobrindo, não sei quem eu sou, isso é uma coisa. Outra coisa é você saber o mínimo
E você ficar, não, será que sou? Será que é? Não sei se é. Entra numa loucura, não tem outro nome para dar. Entra num surto louco e existem pessoas que desenvolvem até psicose, gente. Psicoses severas por conta da dúvida que ela não controla. E aí, muitas pessoas começam na dúvida, olha o que Jesus fez. Você não é mais evoluído que Jesus. Você não é. Entendeu? Ninguém aqui, eu não sou. Você não é mais evoluído que ele. Ele ia se jogar, gente, de um precipício para testar, para provar o que ele viveu. Ele diz, com que rapidez eu me esquecia da verdade. Tem tantas... Gente, tem tanto... O nível de entendimento disso vai tão fundo que eu nem sei até onde que vai. Eu vou falar mais ou menos o que eu alcancei. Ele estava elevado em consciência. Ele estava na própria consciência do Pai, Mãe Vida Universal. E aí depois aquilo foi diminuindo e ele voltou para a consciência humana. Quando ele se estabeleceu na consciência humana, os antigos impulsos e a antiga rebeldia começaram a dominá-lo de novo, fortemente. A rebeldia, a dúvida. Ele estava aqui. Aí o mensageiro falou, isso vai demorar milênios, meu filho. Aí ele ficou revoltoso. Mas quem esse cara pensa que é? Não, ele não vai apitar na minha missão. Que é isso? Quantas vezes a gente não passa isso, gente? Quantas vezes a gente não ora à noite, falando, ai, quero ser um espírito melhor, tenho um problema com fulano de tal, às vezes é dentro de casa, tenho um problema com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, com meu padrasto, com minha madrasta, mas eu quero melhorar. No íntimo eu até gosto deles, mas eu não suporto o jeito que eles são. Eu queria que eles fossem do outro jeito, eu queria que eles fossem do meu jeito. Quantos de nós, hein? Quantos de nós, hein? E aí você reza, você chora, e você fala, eu vou me esforçar porque eu quero. Aí no dia seguinte a pessoa te dá bom dia, você fala que é. Isso é muito sério. Compreensão e autocontrole. Deveria ser fácil, pensei, Jesus disse. Só precisam ter compreensão que o instinto existe, compreensão que os impulsos existem, compreensão que existe um condicionamento de anos de uma vida e autocontrole. E vou colocar vontade. Sem isso, não dá pra ir. Sem isso, não dá pra ir. E confiar em si. Porque senão você cai numa coisa, eu quero, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não suporto fulano, eu não vou conseguir porque eu não suporto o jeito de ciclana. Meu amigo, isso é vitimismo. Você que criou esse salseiro. Você que tem que levantar as suas nádegas da cadeira, pegar o paninho e limpar. E resolver. E persistir. Sem desequilíbrio. Com saúde, com leveza, com calma, mas com persistência. Sem ser autoindulgente. A indulgência a gente guarda para os outros. Com a gente cobra, mas também com equilíbrio. Também não vai se cobrar de maneira, pega lá o chicote. Não, isso aí também já virou palhaçada. Então, gente, as dúvidas, elas vão nos corroendo de uma maneira, ela vai comendo, gente, a nossa mente. A mente é a inteligência manifestada. Ela vai comendo a nossa mente. E a gente deixa de raciocinar. A gente deixa de pensar. Só que a inteligência não é só o pensar, ela se manifesta também no pensar, mas não só. Ela se manifesta no nosso perceber, no nosso sentir, no nosso enxergar. Ela obscurece as dúvidas, obscurecem a luz da nossa consciência interior, ou seja, a manifestação, o contato com o poder criativo divino. E aí existe um poder criativo que vai atuar independente de qualquer coisa, porque a gente veio disso. Só que a fonte
que estará alimentando esse poder criativo é uma fonte de loucura, uma fonte de doença, uma fonte de desequilíbrio. Jesus ia se atirar de um precipício para provar a si mesmo, em alguma escala, até mesmo Deus, de certo modo. Provar o que ele soube, o que ele descobriu. Provar que a vida era realmente mais que isso. Quantos de nós temos adotado condutas temerárias, condutas daninhas, deletérias, por conta dessa dúvida que vem comendo a nossa mente, comendo o nosso raciocínio, criando lacunas, criando fendas, desequilíbrio, e aí quer provar. Só quer provar quem duvida. Se você duvida é porque você não tem certeza. Então até mesmo você que diz Deus não existe, nem nisso você crê. Entendeu? Nem nisso. Você também duvida de certo modo. Porque se eu não acredito, não acredito. Eu não preciso me drogar, chapar o coco de droga para provar que não vai acontecer nada de mal. Eu não preciso roubar a minha população que confiou em mim para provar que Deus não existe, que não vai me fazer mal, para provar que é uma mentira. Eu não preciso torturar pessoas, castigar e matar para provar que Deus não existe e que Deus sou eu. Que é isso que as pessoas querem dizer. É isso que alimenta esse tipo de mentalidade. Eu não preciso, sabe, seduzir todo mundo, abandonar para provar que não tem nada. O próprio Deus sou eu. Deus é dinheiro aqui, ó. Deus é isso aqui. Deus é meu dinheiro. Isso aqui que é Deus, é o que consegue. É o poder. O poder que cria. Deus é isso. A tua dúvida, fruto da sua ignorância e fruto também da sua soberba e do seu orgulho. Muitos é ignorância, mas muitos é soberba e orgulho. Qual a diferença? A diferença é que quando você é ignorante e você é suprido, você recebe isso com amor. Muitos. E existe uma outra parcela grande que recebe, mas não se sente confortável em saber que existe algo acima deles. Mesmo que ele não tenha se dado consciência dessa profundidade, que é porque existe algo acima deles, a quem eles devem respostas, né, mais à frente, não de maneira religiosa, né, mas porque no final tudo é sobre você e Deus, entendeu? Quem merece recebe, quem deve paga. É uma lei que rege, é uma lei. E essa lei existe porque Deus está em tudo, não dá para fugir disso. As leis que regem o cosmos são a própria manifestação do Pai. O Pai, ele mesmo, não é que ele está te julgando, não, mas isso existe, não dá para não existir. Apagou a luz, escureceu. Acendeu a luz, clareou. Tô com fome, comi, passei a fome. Tô sem comer há muitos dias, tô morrendo de fome. Porém, se faço bem, recebo. Se faço mal, recebo. É o princípio, gente, da existência. É assim que funciona. E muitos têm adotado uma conduta duvidosa, perigosa, prejudicial, incitado outras pessoas na internet, nas televisões, nas novelas, nas literaturas, a duvidar. A gente pode duvidar, Deus não condena as dúvidas, só que você tem que tomar cuidado um pouco. Gente, uma coisa é uma dúvida de uma pessoa que, sabe, será que é isso, tá? Aí você recebe informação, você fica nessa loucura, você fica nessa sandice, você quer provar que não existe, você quer provar que não existe castigo, você quer provar que não existe amor, você quer provar que ninguém ama ninguém, e aí você vai adotando condutas de baixo teor moral e contraindo karmas e débitos que você não tem nem ideia, para provar que Deus não existe, para provar que Deus é você, para provar que você está acima de tudo e de todos. A troco de quê? Você não precisa acreditar em Deus. Gente, quantos ateus aí, ateu é raiz, né? Esses ateuzinhos Nutella, que diz que não acredita e fala, graças a Deus.
né? Não, até o raiz são tão corretos. Nossa, que Deus não. Mas leva uma vida decente, digna, respeitosa. E não quer provar. Porque pra ele Deus não existe, acabou. Deus vai preparar no momento certo uma encarnação pra ele, que isso vai ser rompido de um jeito ou de outro. A toda encarnação Deus está trabalhando pra ele acordar. Mas ele não tem que provar. Então essa loucura que a gente vê na sociedade é isso. É uma humanidade que diz que crê em Deus, mas não crê em Deus coisa nenhuma. Duvida de Deus. Deus é meu dinheiro. Entendeu? Deus é meu boleto pago no final do mês. E aí vocês vão se lançando em hábitos, cultuando uma mentalidade perigosa. E muitos de vós têm até uma vida religiosa e em algum grau espiritual, porque a espiritualidade está em tudo. A questão é uma espiritualidade inferior ou uma espiritualidade superior. E vocês até têm uma experiência lá no culto, vocês têm até uma experiência, às vezes um sonho que você tem, alguns são mais sensíveis, alguns até acreditam em espíritos, alguns até vêm e falam com espíritos, mas acredita no espírito, mas não acredita em Deus. Acredita no Exu e faz de Exu o seu Deus, porque é mais fácil, porque cultuou-se uma ideia aí, né, que o Exu, e de fato é a entidade mais próxima do homem, mas de fato mais ou menos também. Existem titularidades de Exu, é uma roupagem. Existem seres de altíssima envergadura que vêm com se plasmam a roupagem de um Exu. E aí você crê em Exu porque Exu é a entidade mais próxima do homem. Exu mata, Exu bebe, Exu trai, Exu não presta, que nem eu. Porque se vendeu essa imagem. Sendo que Exu, o verdadeiro Exu, mesmo o que está começando na vida de Exu, ele é policial, entendeu? Agente do karma. Não é essa patifaria que vocês veem aí. Mas você idolatra o Exu, você crê no Exu. Você crê naquilo que é mais conveniente para você, naquilo que te favorece. Mas você não é capaz de crer em Deus. E aí você diz, vou fazer o acontecer, porque depois Exu vai me limpar, porque depois Exu vai resolver. Quem mexer comigo, eu jogo na conta do Exu. Porque quem crê em Deus, e crê em Deus, que é essa mente, é esse poder que cria, esse poder divino que cria em mim, para mim, através de mim, em vós, por meio de vós e para vós, sabe que não é assim. E que para você manifestar a natureza da fonte por meio desse poder criativo que ela é, você tem que estar em sintonia. E quanto mais você se purifica, mais essa realidade abundante e próspera se mostra para você. Era isso que Jesus queria falar para eles lá. Só que eles não conseguiam alcançar. Eles não estavam preparados para esse conhecimento. Jesus falou em parábola, contou carneirinho, deu exemplo de todo tipo, curou, fez de tudo e um pouco mais que a gente não tem nem ideia, mas será trazido muito em breve por espíritos habilitados a essa compreensão para nós. E as pessoas não alcançaram isso. Só que aquele período era Os conhecimentos espirituais, gente, vem crescendo. E caramba, ainda querem continuar, gente, alimentando pensamentos nefandos, sentimentos maus. O pensamento cria a forma, o sentimento da vida. Que tipo de criações você tem feito? Você cria com aquilo que você imagina. Briguei com alguém. E você fica imaginando que você vai dar uma resposta para a pessoa, que você vai humilhar ela em público para você se vingar. Aí depois, um belo dia, você se vê realmente humilhando essa pessoa. Você quis tanto
que foi te concedido a oportunidade de humilhar. E você humilhou. Foi Deus? Óbvio que não. Deus não está nesse tipo de palhaçada. Mas o poder que cria sou eu. Só que tipo de fonte que alimenta esse poder que cria? Existe o poder criativo divino e o poder criativo egóico. Percebeu a diferença? Deus é o poder criativo divino, que é só amor, é só luz, é só lei, é só ordem, é correção. Não é porque uma pessoa está passando uma privação que aquilo é falta de Deus. Às vezes é Deus muito. É Deus 100%. Que aquele filho fez o que não devia muitas vezes e aquela oportunidade ele que tá aquele débito. É Deus muito. É Deus totalmente Deus ali. É Deus 100% naquilo. E gente vai olhar, Deus não existe, mas Deus existe. Só que se ele existisse no seu coração, você em vez de ficar falando essa besteira, você ia lá, comprava uma marmita e dava. Entendeu? Essa é a diferença. Bom, meus irmãos, é isto. Cuide do excesso pernicioso das dúvidas. Cuide desses desequilíbrios. Cuide dos teus medos. Cuide de você, da sua família. E trabalhe dia a dia para superar isso. As dúvidas são normais, a gente está num corpo limitado, com uma mente limitada, os nossos sentidos espirituais estão todos bloqueados, um ou outro tem um acesso pífio a uma verdadeira visão espiritual, aqueles que veem, enxergam, sentem, mas é pífio, porque fora do corpo, ele vai se ele tivesse a consciência do que acontece quando ele está fora do corpo, ele perceberia, nossa, é isso que é sentir, isso que é enxergar? Então é pífio também, não importa o quanto você veja no corpo, você tá vendo pouco, porque fora do corpo você vê muito mais, entendeu? Então isso acontece, é natural ter dúvida, a gente foi condicionado, essa mente foi criada para nos condicionar mesmo a tudo isso. Tudo bem, gente, não é como se o mundo fosse acabar amanhã, só que a gente tem que se esforçar um pouquinho a coisa, pra gente ir além. Como? Peça, busque, se esforce, peça, busque e peça. Pai, eu duvido mesmo da sua existência, eu não duvido mesmo. Eu já falei, tem que ter brio. Não acredito em nada disso, não acredito em você, não acredito em Jesus, pra mim isso tudo é uma baboseira, mas vai que é verdade. Então aqui eu tô aqui assumindo humildemente que eu não sei, e que pode ser que eu seja um cego espiritual, mas eu gostaria de enxergar espiritualmente, através dos teus olhos, isso se você existir. Você poderia me conceder um melhor vislumbre sobre essa possibilidade de vida melhor? Só um vislumbre, porque se você me der só um chorinho desse melhor que existe, já vai me impactar muito, porque eu não creio em nada, qualquer coisinha que você me mostrar acima já vai me quebrantar, e eu vou me corrigir, trabalhar dia e noite para alcançar isso, porque agora eu sei que realmente existe algo a mais, mas sem crer, sem crer não, sem ver, como posso crer? Sendo que é o contrário, né? Bem-aventurados os que creem sem ver. Mas tudo bem, assume que você precisa ver. Você precisa de sinais verdadeiramente ou você quer sinais para sanar sua curiosidade? É diferente também. Que Deus não é palhaço de circo. Não vai ficar jogando bolinha para cima para ficar satisfazendo as suas curiosidades idiotas. É idiota, infantil. Não é assim que ele trabalha. Não é assim que ele trabalha. Entendeu? Mas você pode, se você quiser realmente saber, e ele sabe que você precisa de sinais, ele sabe que filho que cada estágio que cada filho tá. Se ele tá vendo que você é um filho que necessita de sinais, ele vai te mandar. Peça e busque. Ele se mostrará para você de inúmeras formas. Aí tem. Ai, não foi. Será que foi? Será que não é o diabo passando por... Aí você vai querer se jogar do precipício para ver. Se Deus existe, eu vou me pular do precipício e ele vai me segurar.
Ou seja, você vai passar à frente de Deus para determinar como que o sinal deve ser. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Ah, eu vou na boate. Se eu não pegar ninguém, é porque Deus existe. Se eu ficar com metade da boate, é porque Deus não existe. Tem gente que tem essa cabeça doente, gente. Não é engraçado. Tem gente que pensa assim. Por isso que eu tenho que vir aqui falar isso também, desses exemplos absurdos, toscos, porque tem gente que tem essa mentalidade doente, retardada. Então, assim, Deus não é palhaçada. Ele é muito engraçado. Tem um ótimo senso de humor. Isso é verdade. Mas ter um ótimo senso de humor e ser mico de circo são coisas completamente diferentes. Então, vamos assumir as nossas ignorâncias. Tem nada de errado, é bonito. E vamos dizer, eu sou ignorante mesmo, vai que é verdade, mas eu quero saber. Se for verdade, me mostra. Se for verdade, me leva a compreender, porque eu não compreendo. As pessoas estão falando tanto disso, todo lugar parece que estão me perseguindo com assunto de espiritualidade, de Jesus, de ET, não sei o que, parece que estou sendo perseguido. Toda hora isso. Deve ser, vai que, né? Eu não acredito, assume, eu não creio. Mas se for verdade, me traz. Porque se for verdade, eu vou me esforçar para compreender. E se você existe, se você é todo esse amor que dizem, eu tenho certeza que você vai me conduzir pelos caminhos que eu devo percorrer para alcançar o entendimento que eu posso alcançar com a consciência que eu tenho hoje. Porque também tem isso, às vezes Deus até vai te mostrar e para você será muita coisa, mas às vezes a gente pode receber só até aqui. Gente, isso acontece, às vezes você só pode até aqui, tudo bem. Uma criança recém-nascida, posso pegar um pedaço de bife e socar na boca dela para ela mastigar e engolir? Não tem como. O que a gente dá? Leite. Mas o leite sacia, porque ele é uma criança. Só que uma criança de 5, 6 anos, leitinho só não vai sustentar. Ela pode até tomar um leitinho de manhã. Um leite com pão, com uma fruta, com queijo, com manteiga, com um monte de coisa. Pode até tomar um leite, mas ela vai comer todo aquele resto. E precisa de variedade. No café da manhã é leite, é pão, é queijo, é um monte de coisa. E no almoço? No almoço é arroz, é feijão, é salada, é carne para quem come carne, é comida sem carne para quem não come carne. E aí tem um lanchinho da tarde. E aí depois tem a janta. E tem gente que ainda janta e toma um leitinho antes de dormir. Então essa é uma maneira alegórica de dizer que é assim que funciona. Você pode ser muito ignorante espiritualmente, isso não é ofensa. Pode ser que seu espírito tenha uma visão totalmente estreita da realidade, mas você está interessado em saber. Para você será muito. Mas às vezes se você te disser o que foi te trazido, para uma pessoa que tenha muito, essa pessoa, óbvio, vai te respeitar, mas ela vai ter um entendimento de que, olha, ele está no leitinho, mas olha como ele está encantado com o leitinho, que é isso que ele pode. Então Deus entende. Não fica preocupado, será que é grandioso? É grandioso. É grandioso para você. Porque a forma como Deus se relaciona com você é diferente da maneira como ele se relaciona comigo e tudo mais. Mas a gente não é diferente. Nós somos únicos. O que nos diferencia é o trabalho que a gente manifesta no exercício da nossa vida. O trabalho em nós mesmos, entende? É isso. Às vezes o espírito do Jorginho é mais velho que o de Kevinho. Só isso, é mais velho. Dá pra você colocar o Jorginho, que tem 15 anos, do lado do Kevinho, que tem 3 dias de existência? Dá pra você querer comparar? Dá pra você querer falar? Porque o Kevinho só chora. O Jorginho vai lá, ele mesmo na cozinha e se serve. Dá pra você comparar? Não dá, meus amigos. Não dá. Tá conseguindo entender o que eu tô tentando falar? Não dá. Aí vai pegar a Bíblia, porque a Bíblia
acabei de falar. Primeiro que a Bíblia foi manipulada, muito, apesar de ter muita verdade, muito manipulada. Só que Jesus trouxe muita coisa que não tava, o pessoal não tava em condição, eles não tinham preparo. Mas Jesus, mesmo sem preparar, ele bateu no liquidificador, deixou o mais homogêneo que dava e enfiou na goela, mas ainda assim não precisamos conseguir engolir. E ainda hoje. E hoje o enviado não tá falando. Tá, né? Tá e não tá. Tá e não tá. Tá falando de maneira mais expandida, mas também infantil, porque talvez ele gostaria de falar de um jeito mais amplo ainda, porque ele tem condição de certamente falar de maneira mais expandida, mas ele mastiga o máximo que ele consegue. Né? E todos os outros enviados, tem muitos, né? Sempre. Entendeu? Então, gente, é isso, tá? É isso. Estejam atentos, tá bom? Eu sempre deixo os canais aqui de confiança. O Eleito, que tá falando muito disso, também tá aí nesse meu link que eu tô colocando aqui embaixo. Vão lá, assistam, se abram, se permitam e vamos reconhecer que a gente não sabe, entendeu? Lê o texto e questiona. Será que o que eu acho que é inteligência é a inteligência? Será que o que eu acho que é o amor é o amor? Vai ver, não é, né? Essa dúvida é boa, é diferente. Ela não vai corroer o que você sabe. Ela vai ela vai eliminar as falsas ideias para poder inserir as verdadeiras. Isso é diferente. Ela não vai comer a sua mente. Não, ela vai reprogramar a sua mente. Isso é totalmente diferente. Tá bem? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.